Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, bem-vindos à nossa comunidade em oração desta sexta-feira, dia 2 de maio, dia em que nós fazemos memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. Hoje também, primeira sexta-feira do mês, trazemos o nosso coração nessa intimidade bonita com o coração de Jesus. Queremos rezar ao Senhor, pedindo que sempre possamos nutrir aquilo que é desejo de Deus em nossas vidas. No dia de hoje, nós nos alegramos com a Brenda Almeida, a Cláudia Hopke, a Adriane Andrade, a Carmélia Costa e ao Estevão Ferreira, que fazem aniversário. Os nossos votos, os nossos desejos de muita saúde, muitas bênçãos a cada um de vocês. A você que traz a sua vida para rezar, que passa por algum tipo de sofrimento, de dificuldade. A você que está pedindo também pela sua saúde, tanto física como espiritual. Tudo isso nós colocamos no coração de Deus, pedindo sempre a força, a paciência e a perseverança em nossa caminhada. Em comunhão com todos que rezam conosco, aqui pela Rádio Nova Onda e também pelas mídias sociais de nossa paróquia, iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atanásio nasceu em Alexandria, no Egito, em 296. No ano de 325, deu-se o primeiro concílio ecumênico em Nicéia, para definir a doutrina autêntica contra a heresia tão capciosa dos arianos, a qual fazia de Jesus uma criatura inferior a Deus Pai. Atanásio participou do concílio na qualidade de assessor de seu bispo, embora fosse somente diácono na época. O arianismo foi condenado e deu-se a definição solene do credo, o qual nós rezamos até hoje. A atuação de Atanásio foi primorosa, tanto pela lucidez de sua doutrina, quanto pela argumentação bíblica apresentada. Os erros dos arianos foram por ele refutados com tanto brilho, clareza e evidência que causou admiração a todos. Atanásio foi o sucessor do bispo de Alexandria, embora tivesse apenas 31 anos, e dirigiu a igreja de Alexandria por 46 anos, período de muito sofrimento e perseguição. Os arianos não lhe deram descanso e, com o apoio do imperador, espalharam muitas calúnias contra Atanásio, que por 5 vezes teve de fugir de sua sede episcopal. Refugiava-se no deserto, onde conheceu e conviveu com o grande Santo Antão. Durante 5 anos, ficou lá escondido, saindo somente à noite para dirigir sua igreja e consolar seus fiéis. Atanásio foi firme e inquebrantável com seus numerosos escritos. Manteve viva a fé no Verbo encarnado. Faleceu reconhecido por toda a igreja com 77 anos. E como reconhecimento de seu trabalho, fidelidade e fundamentais obras escritas para a Santa Igreja, foi declarado doutor da igreja. E aí, para nós termos a clareza de como que é importante essas figuras que hoje nos possibilitam professar a nossa fé de modo livre, né? Num período de tantas heresias, de tantas calúnias, difamações, de tanta perseguição à igreja, permanecendo firme, concebeu aquilo que nós rezamos até o dia de hoje. E aqui é importante dizer, né? Essa heresia do arianismo, ela colocava Jesus como criatura, né? E aí depois desse concílio de Nicéia, nós vemos que Jesus, ele tem a mesma natureza do Pai, né? Então isso para nós é muito claro hoje, mas imagine o período, o sofrimento, as perseguições que ele, de modo especial, e todos aqueles que defenderam a fé, tiveram que passar para que nós no dia de hoje pudéssemos rezar de modo livre. Então que a bondade de Deus, por intermédio de Santo Atanásio, possa nos ajudar também a lutar por tantas heresias, por tantas dificuldades, por tantas coisas que hoje muitas vezes acabam ferindo a dignidade da nossa igreja. Então nós vamos rezar por intercessão de Santo Atanásio, sobretudo também pedindo neste tempo que nós temos vivido de sede vacante, que a bondade de Deus possa
inspirar um pastor, um santo pastor para a nossa igreja universal. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, esclarecei a nossa inteligência. E para nossa reflexão, meus irmãos, nós temos o Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, todas as vezes que nós temos oportunidade de refletir esse evangelho da multiplicação dos pães, certamente traz ao nosso coração um desejo de Deus, que ninguém tenha fome, nem fome do pão físico, nem fome do pão espiritual. Quando nós falamos de partilha, quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando daquilo que todas as vezes que nós nos reunimos em nossas comunidades para celebrar a Eucaristia. A Eucaristia é esse lugar bonito, esse lugar do encontro, onde todos nós vamos encontrar o nosso lugar. E quanto mais há pessoas, mais espaço se abre para que todos possam tomar a refeição. Só que uma coisa é interessante, que às vezes nós vivenciamos, experimentamos no nosso dia a dia. Às vezes quem menos tem é que coloca em comum. Às vezes tem pessoas que acham que acumulando, que guardando, que muitas vezes tendo ciúme, sendo apegados a algumas coisas, estão fazendo bem. Na verdade, estão fazendo mal a si mesmas. Quanto mais a gente partilha, mais nós vamos entender que nunca falta. Prova disso são as nossas comunidades, que sempre partilham e todas as vezes que se colocam à disposição para realizar esse sentido claro da partilha, nós vemos que nunca falta. Seja para ajuda aos mais necessitados, seja para ajuda até mesmo entre as pessoas da própria comunidade, seja aquele café partilhado que a gente faz, ou até mesmo aquele almoço, aquela janta, em que todo mundo, cada um leva um pouquinho, todos se alimentam e vão embora satisfeitos. Jesus deseja saciar o mais íntimo das nossas necessidades humanas, mas também, é claro, a nossa necessidade de chegar ao Pai. Então, como é que nós estamos vivendo e refletindo, sendo reflexo daquele momento de comunhão na Eucaristia na vida? Uma coisa é estarmos na igreja, uma coisa é nos reunirmos enquanto comunidade, mas como é que nós temos vivido isso fora do templo? Afinal de contas, a Eucaristia não é só aquele momento pontual onde nós nos achegamos à igreja. A Eucaristia ela é vivida antes na vida, ela é vivida fora da igreja,
Ali nós fazemos um momento de prestarmos culto a Deus. Enchemos a nossa vida de sentido para irmos para a vida. Então hoje eu gostaria muito que nós, nessa sexta-feira, pensássemos como nós temos partilhado aquilo que por graça nós recebemos de Deus. Mas de repente vocês podem dizer assim: ô padre, mas a questão é muito simples. Eu trabalho, ok? Você trabalha e você tem direito sim a ter as suas coisas, a ter o seu alimento à mesa. Mas tudo isso é o sim de Deus a nós. De um Deus que se fez homem, que se aproximou da gente e que nos deu a oportunidade a cada dia, que nos dá a oportunidade a cada dia com saúde de exercermos os nossos trabalhos. E os dons que nós recebemos de graça. Por isso que não dá para poder ficarmos somente para nós. E aqui uma figura que é muito interessante nesse evangelho, o menino, uma criança, né? Criança não guarda ou não tem essa questão de guardar as coisas para si. Se tem, imediatamente já oferece ao outro, imediatamente já coloca à disposição do outro. Será que nós temos feito isso ou será que nós estamos retendo somente para nós aquilo que a bondade de Deus nos oferece? Valeria a pena pensar e, sobretudo, nos colocarmos para aprendermos e para crescermos nessa lógica da partilha de tudo que Deus nos dá, de tudo que Ele nos dá por graça. E nessa sexta-feira, meus amados, às 19 horas, nós temos a celebração eucarística na comunidade do Sagrado Coração de Jesus, no Valparaíso. É Padre Oliveiro quem lá celebra, e eu celebro aqui na Matriz, às 19 horas também. Lembrando que hoje é celebração votiva ao Sagrado Coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Atanásio, São Pedro, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo final de semana. Com a graça de Deus estaremos aqui amanhã novamente. Até lá. Cristo ressuscitou.